Graça e paz, amadas, bom dia. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Juntas nós estamos fazendo a leitura deste maravilhoso livro, Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do doutor Ismael Sobrinho. Hoje faremos a leitura de partes do capítulo 16. Vamos lá? Deus pode mudar sua identidade. Ai, que maravilha, né? Vou repetir. Deus pode mudar sua identidade. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2 e 1. São impressionantes as mudanças que a psicoterapia pode oferecer ao ser humano. Ela proporciona transformações que são realmente significativas para uma caminhada com novas percepções e interpretações da realidade. Do mesmo modo, o acompanhamento médico, tratando sintomas que acompanham doentes, às vezes desde a infância, é capaz de gerar verdadeira qualidade de vida com valor imensurável. Entretanto, não há técnica, grupo de apoio ou tratamento capaz de produzir as mudanças que o relacionamento com Deus pode proporcionar ao indivíduo. Vou ler novamente, amadas. Não há técnica, grupo de apoio ou tratamento capazes de produzir as mudanças que o relacionamento com Deus pode proporcionar ao indivíduo. Glórias a Deus. A conversão é a maior mudança de mente possível. Ao longo de vários anos de caminhada na fé cristã, presenciei mudanças de mente, personalidade e identidade que são impossíveis de ser explicada com base apenas nos conhecimentos médicos ou psicoterápicos. A conversão cristã muda completamente a percepção do sujeito a seu respeito, a respeito do próximo e de toda a cultura em meio à qual ele vive. À medida que alguém conhece a Deus por meio de Jesus Cristo, sua identidade é de fato transformada. Glórias a Deus. Vamos repetir? À medida que alguém conhece a Deus por meio de Jesus Cristo, sua identidade é de fato transformada. Converter-se é entregar a vida, o caminho, os sonhos, o passado e o presente a Cristo. É o que acontece quando Deus desperta os que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem pelos seus pecados. Sem essa entrega, como a Bíblia diz, o homem está espiritualmente morto, impossibilitado de se relacionar com Deus. A morte espiritual torna impossível ter uma vida física e emocional de acordo com os parâmetros e as promessas propostas por Ele. Morto espiritualmente, o homem está desconectado do seu Criador, contaminando toda a percepção sobre si mesmo e ao próximo. Que triste, né? A conversão exige arrependimento dos pecados e o reconhecimento de que somente pelo sacrifício de Jesus o homem pode ser aceito por Deus. A conversão envolve o entendimento de que, por obras humanas, é impossível ao homem se achegar a Deus, mas, por meio de Cristo, todo o esforço necessário para essa aproximação já foi realizado na cruz. Glórias a Deus. Uma vez unido a Cristo, Deus vivifica o homem, dá a ele nova vida interior, faz dele nova criatura e permite que o Espírito Santo nele habite. Essa vida de Deus molda progressivamente a mente, o caráter, as emoções e a personalidade, não apenas para melhorar o ser humano, mas para transformá-lo de modo que ele fique cada vez mais parecido com o próprio Cristo. Pensamentos, conceitos, sofismas, preconceitos, pontos cegos, autossabotagens e outros inúmeros processos emocionais são identificados e derrubados pela presença de Deus, atuando na vida interior do cristão por meio do entendimento da palavra. Sem o novo nascimento espiritual, o homem conta apenas com suas próprias forças para sua luta diária contra os sentimentos e percepções destrutivos da realidade. Com Cristo, a presença de Deus o vivifica, auxilia, capacita e transforma
todos os dias. Os tratamentos disponíveis, auxílios ou abordagens psicoterápicas, por melhores que sejam, serão limitados ou falhos se o homem não apresentar novo nascimento espiritual por meio da conversão ao Deus único e verdadeiro. Glórias a Deus. Não há saúde emocional sem saúde espiritual. Não haverá vida para aquele que está morto em delitos e pecados. Se você, leitor, se você, minha querida leitora, ainda não entregou a sua vida a Cristo, pare neste momento, ore a Deus, arrependa-se dos seus pecados e peça que Ele venha morar em seu coração, trazendo vida e saúde emocional. Entendemos que somente assim o ser humano poderá viver e desfrutar mais profundamente os benefícios da vida abundante que Cristo tem para ele. Minha querida, se você ainda não fez essa oração de entrega ao Senhor, faça. Faça essa oração arrependendo dos seus pecados e peça que Ele venha morar no seu coração, trazendo vida e saúde. Assuma a sua nova identidade. A conversão, no entanto, é apenas o início de um processo maior. Após a conversão, o próximo passo para sair da depressão é o conhecimento da nova identidade dada por Deus ao cristão. A identidade não é um processo estático, ela está em constante transformação, dependendo das relações pessoais, da história de vida e da interação com a sociedade. Logo, a identidade pode ser mudada ao longo da vida, ainda que sua base permaneça imutável. Deus poderá intervir, provocando transformações profundas que ao homem são impossíveis. A identidade da pessoa deprimida sofreu alterações profundas. A pessoa deprimida perdeu a percepção correta de si mesmo e do próximo e do meio social em que vive. Essas distorções na identidade são comuns. Sentimentos de rejeição, dificuldade de amar, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, dificuldade de ser aceito e de aceitar o próximo, incapacidade de responder às demandas sociais e inúmeras outras alterações que afetam a personalidade. A depressão pode resgatar pontos nocivos da identidade e comprometer outros aspectos que eram saudáveis e se mantinham estáveis até o surgimento da doença. A relação com Deus, por meio de Cristo, não trará apenas uma nova vida no campo espiritual, mas conferirá nova identidade à vida do cristão. Vou repetir. A relação com Deus, por meio de Cristo, não trará apenas uma nova vida no campo espiritual, mas conferirá nova identidade à vida do cristão. Com o processo de caminhada cristã, a nova identidade espiritual vai modificando a identidade emocional do indivíduo. Impressiona saber que muitos cristãos, convertidos há anos, possam se manter sem um conhecimento mais real sobre sua identidade como filhos de Deus. Persistem com a identidade de outrora, dos tempos em que não conheciam seu Criador. Outros até o conhecem, mas diante da depressão sucumbem pelos pensamentos depressivos, conhecendo ou reconhecendo e declarando sua identidade espiritual. O cristão, sobretudo o deprimido, pode experimentar o poder terapêutico da palavra de Deus e do Espírito Santo para modificar sua mente, os seus sentimentos e as suas percepções. Para que a identidade espiritual seja conhecida e implantada, são necessárias, sobretudo, oração e a leitura da palavra de Deus. A leitura bíblica traz conhecimento dos princípios dessa nova identidade e a oração faz que ela seja compreendida e implantada de maneira viva e natural na mente do deprimido. Há distorções tão profundas na personalidade de uma pessoa que somente a ação de Deus será capaz de corrigi-las. Somente a ação de Deus será capaz
de corrigi-las. O autor ele apresenta alguns pontos que ele julga essencial, pontos da identidade conferidos por Deus aos seus filhos que o deprimido deverá reconhecer. E também ele apresenta alguns textos bíblicos. Nós vamos colocar abaixo da leitura de hoje uma cópia desses pontos, são 12 pontos, são importantes essa leitura. Esses são apenas alguns dos pontos da nova identidade espiritual que o cristão pode considerar reais para sua vida nova ao ler a palavra de Deus. É importante orar, mesmo que as energias emocionais dificultem isso, pois pela oração Deus pode implantar essas verdades em sua mente e bloquear as fortalezas construídas pela depressão. Se você é cristão e está deprimido, ore reafirmando os pontos dessa identidade e pedindo a Deus que revele de maneira prática em sua vida. A identidade não é implantada lendo a Bíblia, como se ela fosse um livro de autoajuda ou de autoconhecimento, mas solicitando a Deus que por sua graça e palavra modifique a maneira que enxergamos e compreendemos a realidade. Entregar a vida a Cristo e não conhecer essas verdades e promessas de Deus é receber uma grande herança e nunca desfrutar dela. É ser visto de uma forma por Deus e se enxergar de outra. É viver uma vida cristã rasa, superficial, apoiada nas próprias forças. Então, amadas, nós estaremos colocando a foto dessas verdades, né? São 12. Eu gostaria de ler a primeira aqui, fantástica, né? Todas são excelentes. O deprimido pode sentir que não tem amigos, mas ele é amigo de Cristo. João 15:15. E aí nós colocaremos as demais, você leia, medite, leia também o versículo bíblico, que com certeza o Senhor estará ministrando profundamente ao seu coração. Deus abençoe e um grande abraço.